vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa mais do que centenária para retratar um pouquinho aqui da sua história e principalmente da sua situação econômica e financeira com base no balanço agora do segundo trimestre de 2023, recentemente publicado pela companhia. Estamos falando aqui de uma das maiores empresas do Brasil. Estamos falando da Ambev S.A. E a Ambev, que foi uma sugestão aqui dos nossos inscritos, do meu amigo Eduardo Reis, grande Eduardo Reis. É sempre um prazer ter você conosco. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E também o Patrick Castelli, grande Patrick, também uma honra ter você junto conosco aqui, Patrick. Também lhe agradeço imensamente a participação e espero corresponder às expectativas de vocês. Mas caso também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, canal Silas Degraf, e manda sua sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. E a Ambev, como eu falei para vocês, é uma empresa mais do que centenária. Como a Ambev não, né? Na verdade, toda a história começa através de outras empresas até se transformar na Ambev. E toda essa história ela começa em 1853, quando um grupo de industriais paulistas ali começaram a produzir, fabricar gelo, né? E daí na sequência também já vai para produtos alimentícios e por fim daí começa a produzir cerveja. E criando a primeira cervejaria do Brasil, que era a cervejaria Boêmia, né? Então a Boêmia é a cerveja mais antiga que nós temos aqui no Brasil. Já no ano de 1885, já no Rio de Janeiro, aí também um suíço radicado aqui no Brasil, o Josef Williger, ele também passa a produzir cervejas no Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro daí ele passou a produzir a Brahma. Então nós tínhamos a Boêmia lá em São Paulo e a Brahma no Rio de Janeiro. Já em 1889 aí surge também em São Paulo a Antártica, a Companhia Antártica Paulista, também na produção de cervejas. Então, a partir de agora, nós temos a Boêmia, temos a Brahma e temos também a Antártica. No ano de 1904, aí também a Antártica já produz o seu primeiro refrigerante, que é a soda limonada Antártica. Em 1914, a Brahma daí também começa a produzir refrigerantes lá no Rio de Janeiro. A partir de agora, então, temos a soda limonada Antártica e temos os refrigerantes da Brahma. E no ano de 1918 aí surge o grande sucesso da Antártica, que era o Guaraná Antártica, o Guaraná Champanhe Antártica, que daí foi um grande sucesso aí, o refrigerante que acabou dominando o mercado. E com isso, as três companhias foram crescendo, né, dividindo o mercado, ali brigando pelo mercado, até que no ano de 1960, a Boêmia acaba sendo adquirida daí pela Antártica. E aí começou a rivalizar a Antártica e a Brahma a partir dos anos 60. Em 1978, nessa briga das cervejas, a Brahma adquire uma outra empresa de cerveja que tinha surgido aqui no Brasil, que era a Skol, né? E aí a rivalização ali continuou cada vez mais forte. Em 1984, aí o grupo 3G, comandado por Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, compra a Brahma. E aí entra agora no ramo da cerveja. E nesse ramo da cerveja, o que acontece? Já em 1999, aí daí na sequência eles também adquirem, fazem ali uma combinação de negócios com a Antártica. E aí dentro da fusão de Brahma e Antártica, agora passamos a ter a Ambev Nacional. Nesse processo de crescimento, aí a Ambev ela também vai para fora do Brasil e já no ano de 2004 faz uma parceria, também uma outra combinação de negócios com o grupo belga, o Interbrew, e aí passa a ter também dentro do seu portfólio a cerveja como, por exemplo, a Stella Artois. E também leva a cerveja brasileira para fora. Só que o comando, o controle passa a ser da Interbrew, o controle societário, porém o comando, o dia a dia da empresa continua nas mãos do trio, do Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, especificamente mais na mão do Marcel Telles. Já no ano de 2008, aí eles dão a grande tacada junto agora com a Interbrew. Aí eles fazem uma combinação de negócio com a maior cervejaria do mundo, que é a Anheuser-Busch, e aí que é a Budweiser, né? E a partir então se tornaram a maior cervejaria do mundo. E na sequência aqui no Brasil, daí continua ali avançando, só que agora já partindo para outros caminhos, como cervejas artesanais e principalmente na parte de sucos e chás, ampliando a sua participação. Mas para que possamos saber como que está a situação financeira e econômica da Ambev, trouxe aqui para vocês
os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do dia 30 de junho de 2023, do segundo trimestre de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação da Ambev. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Ambev S.A. referentes aqui a 2019, 2020, 21, 22 e também agora o segundo trimestre do ano de 2023, já trazendo todas as informações até a metade do ano. E nessa sequência histórica aqui vamos entender o que vem acontecendo com a Ambev, como que vem sendo o seu desempenho ao longo desse período. E para tanto vamos começar aqui com o ano de 2019 e ver através dos números o que é a Ambev, a maior cervejaria do Brasil e que faz parte hoje da maior cervejaria do mundo, né? Então o patrimônio da Ambev lá em 2019 totalizava 101 bilhões de reais. 101 bilhões de reais é o tamanho da Ambev aqui no Brasil. E aí ela tem dentro do seu patrimônio aqui um ativo fixo com valor bastante representativo, principalmente no intangível, 41 bilhões de reais. Para que possamos entender o que é intangível. Intangível é aquilo que não existe fisicamente, porém tem valor econômico. E aqui são registrados todos os ágios das diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo da sua história e que continua ainda fazendo. Então, o valor maior desse intangível aqui é representado pelos ágios, que seria também os ágios nas unidades geradoras de caixa, como aparece lá nas notas explicativas da empresa. Já imobilizado, agora aqui nós vamos ver o que? Máquina. Então imagine uma fábrica, máquina, equipamento, tudo que tem dentro da empresa, de móveis, utensílios, instalações, é isso imobilizado aqui, 22 bilhões. Então vejam que ele representa aqui a maior parte do patrimônio. Já essa parte de cima, o ativo circulante, que nós sempre destacamos aqui e sempre colocamos uma cor nele aqui para poder dar um destaque maior, é porque ele tem uma representatividade muito grande no funcionamento da empresa. É através desses recursos que a empresa consegue movimentar a sua estrutura física, né? Pois de nada adianta você ter máquinas e equipamentos e não ter estoque, e não ter dinheiro para comprar matéria-prima. Então, essa parte aqui é como se fosse o combustível de um veículo, né? Então, não adianta você ter o veículo se você não tem o combustível. Então, o ativo circulante, que é esse capital de giro, totalizava lá em 2019 27 bilhões de reais, sendo que nesse ano aqui a empresa fecha com 11 bilhões e 900 em caixa, dinheiro que ela tinha em caixa, banco aplicação, 4 bilhões e 400 em contas a receber e 5 bilhões e 900 em estoques. Esses outros créditos aqui geralmente são os impostos a recuperar e mais alguns outros valores que a empresa possa ter, mas a maior parte aqui são impostos a recuperar. Já para 2020, a Ambev ela pula de 101 bi para 125 bi. E aí, nesse 125 bi, nós temos aqui um aumento no intangível, novos investimentos em intangível, e também um aumento no capital de giro que pula agora para 35 bilhões de reais. O volume de dinheiro em caixa sai de 11 bi 900 para 18 bilhões e 790 milhões de reais. Diminui aqui um pouquinho o contas a receber para 4.300, porém um aumento nos estoques que agora totalizam 7 bilhões e 600. Ao chegar em 2021, a Ambev dá mais um salto, vai para 138 bilhões de reais. E continua os investimentos, agora aumenta aqui imobilizado e aumenta ainda mais o intangível. E o capital giro agora totaliza 38 bilhões de reais, mantém aqui o volume de caixa em 18 bilhões, também aqui uma pequena elevação no contas a receber que vai para 4 bilhões e 700 e os estoques agora 11 bilhões de reais de estoques no ano de 2021. Ao chegar em 2022, a Ambev estacionou. Agora ela ficou nos 137 bilhões, praticamente 138 bilhões de ativo, né? E aí o que nós temos aqui? As amortizações, então vai diminuindo aqui um pouco o intangível com as amortizações. E aqui também o capital de giro é uma queda aqui, fechando em 37 bilhões 816 milhões. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa para 15.300. Também aqui nós temos um aumento no contas a receber que vai para 5 bilhões e 300 e os estoques agora totalizam 12 bilhões e 900 milhões de reais lá no ano de 2022. 6 meses depois, a Ambev ela recua, agora é 133 bilhões. E nesses 133 bilhões nós temos aqui mais amortização de intangível e aqui também essa diminuição de imobilizado é relativa às depreciações. Então reparem que os investimentos que a Ambev veio fazendo vieram até o ano de 2021 e a partir de 2022 e agora em 2023 ela parou de fazer novos investimentos. E o capital de giro também recuou para 34 bilhões de reais.
fecha com 12 bilhões e 400 em caixa. Também aqui nós temos uma redução de contas a receber que fecha com 4 bilhões e 800 e a redução dos estoques que caem para 12 bilhões e 55 milhões de reais. Naturalmente que essas reduções aqui, elas não são significativas desde que acompanhadas também de uma redução de endividamento, que é o que nós vamos ver na sequência. Então, olhando agora essa parte de endividamento, ela está representada aqui nesse grupo passivo. O passivo dentro do balanço, ele representa aqui todas as dívidas que a empresa tem de curto prazo no passivo circulante, todas as dívidas de longo prazo no passivo não circulante, que fecha com o total do endividamento. E aí nós temos o patrimônio líquido, e esse patrimônio líquido, o que ele é? Ele é justamente o capital próprio da empresa, aquele valor que a empresa não precisa pagar para ninguém, é dela, é dos acionistas. Então a empresa trabalha com 62 bilhões de capital próprio, 61,5%, e com 39 bilhões de capitais de terceiros, 38,5%. Portanto, a dívida da Ambev lá em 2019 era de 38,5%. Chegando em 2020, a dívida pula para 50 bilhões de reais, com 40% do peso da dívida. E também nós temos aqui um aumento do patrimônio líquido do capital próprio, que sai de 62 para 75 bi. Então esse aumento de capital próprio e o aumento de capital de terceiros é que impulsionam esse crescimento aqui da empresa, que vai de 101 para 125 bilhões. Chegando em 2021, a dívida ela sobe nominalmente para 54 bilhões, porém o peso dela é uma reduçãozinha aqui, 39,4%. Já em 2022, a dívida permanece aqui nos 54 bilhões, com 39,6%. E agora, nesse ano de 2023, a dívida recua para 46 bilhões, com 35,2%. Portanto, aquilo que nós vimos agora há pouco, de uma redução de capital de giro e também uma redução de ativo total, ela deixa de ser preocupante, porque ao mesmo tempo em que reduziu um pouco o seu ativo, ela também reduziu o seu endividamento, que hoje fecha em 35,2%. Isso quer dizer o quê? Que a Ambev, de tudo aquilo que ela tem, ela deve 35,2%. Naturalmente que esse capital próprio que nós falamos há pouco, ele é impulsionado pelos lucros da empresa, pelos resultados. Então, quando a empresa gera lucro, esse lucro vem para o patrimônio líquido, vem para a reserva de lucros, que ou será distribuído ou será incorporado ao capital. Então, esse lucro todo, ele que incrementa esse aumento de capital próprio. E esse lucro, ele é gerado o quê? Através da venda. Lá em 2019, a Ambev faturou 52 bilhões de reais. Em 2020, 58 bi. Em 2021, 72 bi. Em 2022, 79 bi. E agora em 2023, acumula até junho 39 bilhões, praticamente mantendo uma estabilidade no faturamento em relação a 2022. Então vejam que o faturamento da Ambev ele vem subindo. E agora esse ano aqui que vem se mantendo estável. E esse faturamento todo, mais importante do que ele, é o resultado que a empresa gera. 12 bilhões de lucro lá em 2019, 11 bilhões e 700 em 2020, 13 bilhões de lucro em 2021, 14 bilhões de lucro em 2022 e agora em 2023 vem acumulando aqui um lucro de 6 bilhões 417, que se projetarmos para os 12 meses, também chegaria pelo menos a 13 bilhões de lucro previsto para 2023. Um número que eu quero mostrar para vocês imagine que quando você compra um refrigerante da Ambev ou uma cerveja da Ambev, do valor da venda da cerveja, claro que aqui a gente começa com a receita líquida de vendas, mas antes da receita líquida, nós temos lá no balanço interno da empresa a chamada receita bruta, menos os impostos sobre a venda, que é o ICMS, PIS, COFINS, IPI, né? E aí chega na receita líquida. Dessa receita líquida, 41,7% é o custo. Então, quer dizer, basicamente seria assim, tirando os impostos. Uma cerveja de R$10, ela custa, na verdade, R$4,17, né? O produto em si ela custa R$4,17. E aí nós temos a despesa da operação da empresa, que é 27,4%. Portanto, o número que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. O custo 41, 46, 48,9, 50,7, 50,1. Então, os custos da Ambev, eles vieram crescendo ao longo do tempo e agora, entre 2022 e 2023,
e eles se estabilizaram, né? E aí, consequentemente, as margens, então, de tudo aquilo que a Ambev vende, sobra líquido e limpo para ela 23,4%, 20,1%, 18%, 18,7% e 16,3%. Então, a margem também, entre de 2019 para cá, ela reduz aqui para a faixa dos 18% e praticamente se estabilizou agora esse ano, trabalhando com uma margem um pouquinho menor, 16,3%, que a gente vai ver nos gráficos a seguir. Mas, então, para começar com os gráficos, vamos começar com a situação financeira da Ambev através dos índices de liquidez. O que é a liquidez? Capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. Para cada R$ 1 de dívida, quanto que a Ambev dispõe? Lá em 2019, 96 centavos. Aí ele sobe ali para 1,05, se mantém estável em 1,06, 1,06 em 2022 e 1,18 agora em 2023. Para cada R$ 1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa tem R$ 1,18. Paga, sobra ali um pouquinho, tranquila a situação financeira da empresa. Ao olharmos apenas o curto prazo, o dia a dia da empresa, daí a liquidez corrente, que é o gráfico ao lado ali. Ele sai com 1,10, cai para 1,06, cai para 0,99, cai para 0,93 e agora sobe para 1,01. Para cada R$ 1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem o R$ 1,01, né? Então, o caixa dela é extremamente equilibradinho. Então, praticamente aquilo que ela deve, ela tem no seu caixa, no seu capital de giro. Então, não é uma empresa que trabalha com folga financeira, mas também não passa aperto financeiro. Nesse outro gráfico aqui, nós temos o endividamento, o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 38,5%, sobe para 40%, se mantém ali em 39,4%, 39,6%, e agora em março, em junho de 2023, ela recua para 35,2%. De tudo que a Ambev tem dentro do seu patrimônio, ela deve 35,2%, uma dívida baixa perto do porte da empresa. Nesse outro quadro aqui, eu trago para vocês 3 gráficos ali, começar pela margem líquida, que é o que nós vimos há pouco ali na DRE. Quanto que sobra líquido e limpo daquilo que a Ambev vende? 23,4% lá em 2019, 20% em 2020, 18% em 2021, 18,7% em 2022 e agora esse ano vem trabalhando com 16,3%. De tudo que ela vende, só pagando custo, despesa operacional, resultado financeiro, impostos, sobra líquido e limpo para a empresa 16,3%. Já a rentabilidade do ativo, que é o gráfico do meio, ele mostra ali qual é o retorno que a empresa tem em relação àquilo que ela investiu dentro do seu ativo. Praticamente 12% lá em 2019, cai para 9,4%, se mantém estável em 2021, sobe para 10,8% em 2022. E a rentabilidade do PL, que é o terceiro gráfico ali à direita, agora nós estamos falando do acionista. Quem tinha as ações da Ambev teve um ganho de 19,5% em 2019, 15,6% em 2020, 15,6% em 2022 e 17,9% agora até junho de 2023. E ao falarmos de acionistas, nesse quadro aqui eu trago para vocês os demais indicadores relacionados às ações. Hoje uma ação da Ambev vale patrimonialmente R$ 5,40. Só que ela é vendida no mercado, né? Se você for comprar a ação da Ambev, você vai pagar R$ 14,63. Então você vai pagar um valor bem maior do que efetivamente vale. Então, consequentemente, você está pagando um ágio. E esse ágio é medido pelo PVP, preço por valor patrimonial, que apresenta ali 2,71. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Ambev são vendidas com ágio de 171%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 94 centavos, o que proporciona para os acionistas uma rentabilidade de 6,43%. Por que ela é menor do que a rentabilidade do PL? Porque ela é medida sobre o valor de mercado, que é bem maior do que o valor patrimonial. Dividendos por ação. Em 2022, a Ambev distribuiu 76 centavos a título de dividendos. A relação preço/lucro fecha em 15,56, mostrando que ao comprar as ações da Ambev, os acionistas vão levar em torno de 15 anos e meio para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 27,98% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E quem são os controladores da Ambev? É o grupo AB InBev, que é um grupo norte-americano, naturalmente controlado por brasileiros, né? Mas é o AB InBev que é o dono da Ambev, que é o controlador. E fechando aqui nesse gráfico também, extraído lá do Google para 5 anos, nós trazemos aqui como que vem se comportando o valor das ações da Ambev nesse período.
que elas começam lá em 2018 na faixa ali de R$19, e aí você vai vendo ali que ela sofre diversas oscilações para cima e para baixo, atinge ali um pico de R$20,50 ainda em 2019, e aí quando vem a pandemia, daí ela despenca. Ó, você veja ali praticamente no comecinho ali de 2020, as ações elas despencam para R$11. E aí depois começa um processo de recuperação, claro, com diversas oscilações, onde ela chega a bater em R$19,40 lá em 2021, e aí daí ela vem numa sequência de quedas ali até o ano de 2022. Ao chegar perto do final do ano de 2022, ela ameaça ali uma subida, chegando a bater ali em R$16, começa 2023, cai novamente para R$12,80, e agora ali ela vem esboçando uma reação ali, uma recuperação nesse meio do ano, culminando agora com uma cotação no dia da gravação desse vídeo aqui, no dia 3 de julho, de agosto, quando da gravação desse vídeo, com a cotação na faixa de R$14,63. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Ambev S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Ambev, o grande gigante aqui da indústria nacional e também uma empresa brasileira que foi para fora do Brasil e hoje faz parte da maior empresa de cervejas do mundo, né? Então, hoje a Anheuser-Busch, tanto é que o nome é AB InBev, Anheuser-Busch InBev, né? Que também é a Interbrew junto com a Ambev, e é o maior grupo de cervejas do mundo, e é um grupo que é comandado aí pelos brasileiros, né? Pelo trio Jorge Paulo Lema, Carlos Alberto Sicupira e pelo Marcel Telles. E vimos aí principalmente a questão dos números, como que está a situação da Ambev nesse momento. E todo esse processo de análise das demonstrações, você também pode aprender de uma forma simples, rápida, descomplicada, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Inclusive no vídeo aqui na descrição tem o link de acesso tanto ao curso de análise e balanço, como também ao curso de Valuation, e você pode aprender com um custo muito baixinho, você pode aprender tanto a fazer análise de balanço, como também fazer um Valuation, avaliação, quanto que de fato vale uma empresa e quanto que de fato vale uma ação. Tudo isso aí você pode aprender conosco. Espero vocês também na plataforma Hotmart. E com isso você vai dominando cada vez mais essa técnica aqui de identificar empresas boas para fazer seu investimento, pois somente assim é que nós podemos construir um patrimônio, uma carteira de ações e, consequentemente, um patrimônio. Para lá na frente podemos ter cada vez mais uma vida mais digna e uma vida melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.